Exclusivo agora, a impressionante história de um dos homens mais procurados do mundo. A reportagem que você vai ver nesse momento foi muito bem feita e tem o DNA do jornalismo aqui da Record. Esse homem criminoso veio se esconder aqui no Brasil para escapar da morte. Mafioso, muito conhecido internacionalmente, o Tommaso Buscetta. Ele estava jurado de morte pelos companheiros da própria organização, o Cosa Nostra. Ele usou o Brasil como rota de fuga, só que ele se apaixonou. E ele se casou com uma brasileira. E os planos dele começaram a mudar também. Esse mafioso teve 2 filhos aqui no Brasil e o coração do bandido que no passado mandava matar começou a amolecer. Até que ele decidiu contar todos os podres que a organização criminosa dele fazia nos Estados Unidos, na Itália e aqui no Brasil. Em São Paulo, ele ficou frente a frente com o Renato Lombardi, o nosso apresentador aqui do Balanço Geral. Uma foto ali, ó. Tô ali atrás, ali, ó. Você tá ali atrás? É, sou eu ali atrás. Aquele dele. mais novo é você, Lombardi? Já tava carequinha, já. Já não tinha cabelo. Já não tinha Mas o cabelo era mais escuro. Era. Um pouquinho que tinha atrás, né? Era mais escuro. O Renato Lombardi conversou, arrancou informações e o que você vai ver agora no nosso quadro Arquivo Vivo é uma reportagem que merecia um prêmio. Põe no ar. Os segredos revelados por este homem destruíram uma das máfias mais temidas do mundo. Para alguns, um herói, aquele que teve a coragem de enfrentar a Cosa Nostra. Para outros, um traidor, quebrou o código de silêncio e expôs os próprios aliados. Faccia i nomi, Buscetta. Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima, lei ou io? Ele atravessou continentes, fugiu da polícia e dos inimigos, teve filhos e irmãos assassinados. Enfrentou a lei, desafiou a morte. Io rinnego questo nome, io rinnego Tommaso Buscetta. Non ci sono intoccabili. E sobreviveu onde ninguém mais conseguiria. Era uma pessoa que, se você conversasse com ele sem saber que ele era mafioso, você ia dizer que ele era uma pessoa gentil, uma pessoa educada, um empresário, uma pessoa de bem, e ele não era. Realmente ele era um assassino. Ele matou muita gente. Tommaso nasceu em 1928, no coração da Sicília, na Itália. Por lá, a máfia não era apenas uma organização criminosa, mas sim um estilo de vida. As pessoas que entram na máfia geralmente são parentes ou são vizinhos de habitação, geralmente de um vilarejo. Geralmente são homens. Eu nem conheço mulheres na máfia. Desde jovem, ele se envolveu com a Cosa Nostra. Foi traficante de cigarros, soldado nas guerras entre famílias mafiosas, ganhou a confiança dos chefes. Tommaso era calculista, temido. Ganhou o apelido de Mancino, o homem que tudo observava, sempre calmo, sempre estratégico. Com o tempo, Buscetta ganhou mais importância. Não era mais um criminoso de rua. O mafioso começou a estabelecer relações internacionais. Tommaso se tornou peça fundamental no tráfico internacional de heroína, da Sicília para os Estados Unidos, passando pelo litoral brasileiro. Suas rotas movimentavam milhões de dólares. Era a Pizza Connection, um esquema que usava pizzarias de fachada nos Estados Unidos para o tráfico e lavagem de dinheiro. Aqui no Brasil, Buscetta se escondia do olhar da polícia, se casou com uma brasileira, vivia como empresário, se misturava à alta sociedade, mas mantinha contato com criminosos internacionais. Costurou a União Corsa, junção das máfias italianas e francesas. De Ilhabela, em São Paulo, trazia drogas por atacado do porto de Marsella, na França, para levar aos Estados Unidos e Canadá. O que eles pretendiam era usar o Brasil
como ponto de partida para levar a heroína e cocaína para a Europa. Inclusive, na época, eles nem pensavam em utilizar os navios, que nos dias de hoje o crime organizado manda containers e containers de cocaína para a Europa pelos navios. Eles queriam utilizar os aviões. Então, inclusive, Tomás Busqueta tinha pensado em comprar uma fazenda no Pará com uma pista de pouso para utilizar. Em 1972, a primeira queda. A polícia brasileira o descobriu. Tomaso foi localizado pelo DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, na praia de Itapema, Santa Catarina. Ele estava escondido sob o nome falso de Roberto Felice. A máfia propriamente recuou porque teve uma resposta do Estado muito decidida, muito forte. Tomaso disse que foi torturado nas mãos da polícia brasileira e só confessou os crimes cometidos às autoridades depois que policiais ameaçaram jogar a esposa dele do helicóptero. Mas a Itália queria o criminoso de volta. Desde 1963, ele era procurado pela justiça italiana, acusado de explodir um carro-bomba e matar 7 policiais. Tomaso acabou extraditado. Depois de cumprir parte da pena na Itália, Tomaso Busqueta entrou em uma zona de perigo total. Uma facção sanguinária dentro da Cosa Nostra, liderada pelo cruel Salvatore Riina, desencadeou uma onda de assassinatos. O objetivo dos Corleonesi era eliminar integrantes de famílias rivais, incluindo amigos e parentes de Busqueta. Tomaso se tornou um alvo vivo. Ele sabia demais e poderia expor segredos cruciais, ou se tornar um obstáculo à dominação dos Corleonesi sobre a Sicília. O conflito não era com outro grupo mafioso externo, era uma guerra interna, dentro da própria Cosa Nostra. Para escapar desse perigo, Busqueta decidiu retornar ao Brasil. Se estabeleceu de novo sob nome falso, vivendo como empresário e se misturando à alta sociedade. Mas sempre atento, sabendo que seus inimigos não iriam esquecê-lo. Mesmo no exílio, o mafioso continuava atuando nas rotas internacionais de tráfico de heroína e negócios ilícitos. Enquanto isso, o cerco da máfia siciliana se fechava cada vez mais. O jornalismo da Record revelou que Busqueta usou uma fazenda no sertão de Minas Gerais como esconderijo. Na capital paulista, Tomaso tentava se reencontrar com as raízes. Frequentou assiduamente um restaurante italiano. O Balanço Geral conversou com exclusividade com um homem que serviu comida para Busqueta quando criança. Ele veio algumas vezes aqui no restaurante e eu servi ele pessoalmente. E todas as vezes que ele veio sozinho comer. E ele veio com o restaurante fechado. Então a gente recebia uma ligação de alguém que falava que ele estava vindo comer, se a gente podia atender, a gente atendia e ele comia. O restaurante também era frequentado por outros mafiosos famosos e rivais de Busqueta. No horário normal da casa, eles iam com família. Eles iam como pessoas normais. Você não acreditava, né, que uma pessoa daquela podia estar envolvido com o que tivesse. E às vezes, como eu te falei, à tarde, eles vinham conversar, né, tomar vinho. Geralmente eles comiam espaguete ou fettuccine, lasanha, que eles gostavam muito, e sempre uma carne, né? E entre um prato e outro, Tomaso sempre virava assunto na mesa de mafiosos. Nenhum deles gostava dele, porque o que eles alegavam era que ele traiu, que ele era traidor, que ele era cagueta, né? O termo era infame, né? Em 1983, Tomaso Busqueta foi localizado pela Polícia Federal, alertada pela Interpol, a Polícia Internacional. Ele foi rendido ao descer de um carro no bairro Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo. A prisão de um dos mafiosos mais procurados do mundo, em solo brasileiro, tomou conta das manchetes de jornais. Tomaso foi trazido para o antigo prédio da Polícia Federal, que ficava no Largo do Paissandu, região central de São Paulo. Foi aqui que ele planejou a próxima jogada. Tomaso percebeu que a sobrevivência dele não dependia apenas de escapar da máfia. Agora, ele precisava abrir a boca. Tinha que transformar o conhecimento de uma vida inteira na Cosa Nostra em uma arma poderosa contra os inimigos dele.
Renato Lombardi esteve frente a frente com o mafioso dias antes dele ser novamente extraditado para a Itália. Ali, na sede da Polícia Federal, Busquetta revelou detalhes da organização da Cosa Nostra e como o Brasil foi rota importante do tráfico de heroína entre a Europa e as Américas. Eu falo que eu sou isso, falo que eu sou aquilo, mas eu não sou. E era, né? E era um mafioso de incrível, com passagem de todos os lugares. E ele me explicou que ele tinha escolhido o Brasil por causa da mulher. Tinha 2 filhos com ela, a brasileira. Quando se soube dessa segunda prisão dele, o governo italiano já queria ouvi-lo. O governo americano tinha interesse. E aí o que foi feito? Foi feito um acordo, se decretou uma prisão administrativa e, na época, o diretor Romeu Tuma conseguiu fazer com que, em menos de uma semana, Tommaso Busquetta fosse mandado para a Itália. Foi ao juiz Giovanni Falcone que ele contou tudo. Pela primeira vez, um mafioso de alto escalão explicava como funcionava a Cosa Nostra. Tommaso revelou o organograma da máfia, os nomes dos chefes e a rede de políticos e empresários corrompidos. 300 pessoas foram denunciadas. Por causa de Busquetta, o mega julgamento de Palermo, o Max Processo, levou centenas de mafiosos ao banco dos réus. Essas informações possibilitaram a descoberta de grandes negócios que a máfia tinha nos Estados Unidos e no Canadá, sem falar na Itália, evidentemente. Tommaso entrou para o programa de proteção do governo dos Estados Unidos. Foi levado para solo americano com a família sob uma nova identidade. Tommaso conseguiu driblar rivais até os últimos dias de vida. Morreu nos Estados Unidos, aos 72 anos, vítima de um câncer. Longe da Sicília sangrenta, distante dos Corleonesi, que tanto temeu, mas carregando para sempre as cicatrizes de uma vida marcada pela violência, traição e poder. Lombardi, primeiramente, parabéns, né? Ao nosso Aguiar Júnior, que fez essa reportagem, a toda a nossa produção por trás, que resgata a história de uma maneira tão instigante, que conta a história de uma maneira assim tão perfeita. A Samara, que foi a nossa editora, parabéns pelo seu trabalho também, porque o mundo mudou depois que tudo isso foi descoberto através desse tal de Busquetta. É incrível. Tommaso Busquetta, ele revolucionou a máfia em todos os sentidos. 300 pessoas foram presas em todo o mundo a partir das informações dele. E ele era um sujeito tão desprendido que ele chegou a fazer cruzeiro aqui no Caribe. Chegou a andar em todos os lugares, na Flórida, Nova York, aqui para o Brasil, voltou para o Brasil. Era de conversa fácil, Lombardi? Muito. Se comunicava bem? Mas é muito. A gente falou em italiano, ele falava dialeto siciliano, que eu não falo. E o interessante foi o filho do Totò Riina, que é um outro grande mafioso, que falou que tinha nascido na cidade de Mirandópolis, interior de São Paulo, mas não falava uma vírgula em português. Aí eu falei, se você nasceu em São Paulo, no interior, por que você não fala? Mas lá em casa minha avó só permitia que falasse italiano. Quer dizer, foi uma grande tacada e esse homem ficou na história da máfia do mundo.